Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, iniciamos este momento íntimo que fala aos nossos corações, mergulharmos nas vibrações do Evangelho de Jesus. Esse roteiro iluminativo que nos conduz às paragens sublimes, que nos convida a renovações constantes. Este roteiro de luz que ilumina as nossas consciências, alenta os nossos corações e infunde esperança na intimidade do Espírito que somos. Senhor Jesus, sê conosco, ampara-nos nesta hora, através dos seus mensageiros, abnegados servidores da sua seara, que trazem para a humanidade da terra paz, conforto espiritual. Que nesta hora sublime, Senhor, possamos estar na sintonia do bem e da verdade. Faça-nos humildemente, Senhor, instrumentos dignos e úteis, a serviço do bem, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte do celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a túnica nupcial, quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Mas, entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos há que a guardam e a praticam? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Por isso Jesus disse, haverá muitos chamados e poucos os escolhidos. O chamamento de Jesus para conosco está inserido num roteiro de luz chamado planejamento reencarnatório. Ali, nessas etapas da nossa existência na Terra, nós vamos encontrar oportunidades redentoras que são os chamamentos. Os chamamentos quase nunca são vistos por nós como sendo uma situação agradável. E por isso, muitas vezes, não ouvimos o chamamento, não sentimos a oportunidade, porque sentimos muitas vezes que aquela situação difícil, muitas vezes está no nível insuportável para nós. Só que isso não é um fato. As injunções, as condições, melhor dizendo, da nossa reencarnação, elas são suportáveis e na medida exata da nossa real possibilidade enquanto espíritos. Senão nós teríamos que dizer que o fardo a nós confiados é pesado. E nós sabemos que o fardo é leve. Por que é leve? Porque é na proporção do que nós temos condição de superar. São convites da vida, que quando nos chegam como chamamentos. Fazer-nos escolhidos
para que nós possamos adentrar a um estado novo, regenerador da humanidade, nós precisamos construir a obra no nosso íntimo, e esta obra não se fará sem todas aquelas pessoas, situações, lugares, ambientes que fomos inseridos para que estes sejam os estímulos para que eu construa novos sentimentos, novos valores. Emmanuel continua dizendo, numa mensagem que chama Entre Chamados e Escolhidos, eu vou ler alguns trechos para a gente poder mergulhar o nosso pensamento. Todos são chamados pela obra a fazer, a fim de conjugarem esforços dentro das finalidades da instituição a que se ajustam. Então, fazendo uma analogia aos moldes do homem na Terra, todos têm as suas finalidades para conjugar esforços. Entretanto, raros se portam à altura dos compromissos que assumem. Então, há o chamamento, o tarefeiro precisa desenvolver a sua obra, mas raros se portam à altura dos compromissos que assumem. Muitos de nós, matamos o tempo, renovando indagações incessantes acerca dos problemas comezinhos da casa. Ficamos presos a picuinhas, a queixumes, e com isso o tempo está se esvaindo e a obra não se faz. E reivindicamos novos esclarecimentos, novas diretrizes, e com isso o tempo escoa e o vazio existencial vai se alargando em nós pela não construção da obra. Emmanuel diz que são estes os servos ociosos, mas que tiveram o chamamento. Outros, muitos, são irascíveis, coléricos, arrojando de si mesmo para os outros fluidos empestados, indisciplinados, que fomentam a rebelião, a discórdia, o gelo do desânimo, anulando as máquinas e desencorajando os companheiros. Receberam o chamamento, estão cientes da obra, mas são os servos revoltados. Muitos ainda entregam-se ao culto da lisonja. Aí vem a legião dos espíritos vaidosos, que fazem o pouco que fazem, provocando elogios venenosos às pessoas e desejando de serem reconhecidos por aquilo que ainda não fizeram. São os servos vaidosos, bajuladores, que ficam à mercê das lisonjas, que têm a aparência da gentileza, mas trazem por trás um estado de interesses pessoais superlativos. Então, mas há um tipo de cooperador que indaga pouco e age muito, que cultua a dignidade pessoal sem descer aos desvarios do orgulho. São esses espíritos que, ao preço do próprio amor e da própria renúncia, das lutas íntimas que trava consigo mesmo, que aceita e se resigna, porque são situações diferentes, aceita com a lucidez da razão e se resigna com os sentimentos de que ele está numa oportunidade feliz em sua vida. E de uma forma humilde trabalha. Então, quando nós estamos falando que o chamamento chega e eles são fortes e desafiadores, para que nós possamos construir em nós a obra e nos fazermos então escolhidos com o perfil que ainda trazemos da nossa personalidade, que desses 3 grandes grupos, que poderiam ser desmembrados em vários outros grupos, mas cada qual de nós pode se
identificar um pouco com um ou com outro, ou às vezes as duas coisas. Tem o ocioso revoltado, tem o ocioso vaidoso, né? Então, que a gente possa identificar o ponto que está emperrada a minha obra. Nessas grandes classes que Emmanuel coloca, ele coloca para que nós nos identifiquemos. Onde está emperrada a minha obra? Em quais características da minha personalidade estão me impedindo de eu seguir assim, para que te faças escolhido como sustentáculo na obra da luz e do amor, não basta te consagres a longas plataformas verbais ou a preciosas promessas da boca, vazias de substância e sentimento. Antes de tudo, é imprescindível saibamos escolher a própria luz e o próprio amor como normas de nossa vida. Porque assim, através do constante serviço aos outros, edificaremos o verdadeiro serviço a nós mesmos em abençoada e permanente ascensão. Então, nós estamos sendo convidados a construir a obra para que, quando o tempo da regeneração interna chegar para nós, nos sintamos contribuindo como sustentáculos, mínimos que seja, na obra da luz e do amor. Que estejamos colaborando com o processo evolutivo nosso e, consequentemente, daqueles que nos cercam, a partir da escolha, da renúncia e do amor, como sendo os sentimentos que dão alicerce às nossas escolhas. Sempre é muito importante nós refletirmos como têm sido as nossas escolhas ao longo da nossa vida. Como foram as nossas escolhas na adolescência, no início da vida adulta, na vida adulta propriamente dito. Como foram as nossas escolhas já na maturidade ou com a idade avançada. Como foram ou como estão sendo as nossas escolhas. Esse tema ele é muito importante, porque, como nós já falamos aqui anteriormente, às vezes, quando nós estamos num processo de sofrimento, que pode acontecer na nossa vida em qualquer momento, a tendência que nós temos é fugir do sofrimento. Num mecanismo natural, em que nós temos a necessidade de nos autopreservarmos e, às vezes, preservar, inclusive, o nosso equilíbrio emocional, psíquico, espiritual. Mas, a par disso, é importante também que nós possamos fazer uma avaliação muito profunda quando nós nos encontramos em algum nível de sofrimento. Qual deve ser mesmo o nosso movimento ante aquela circunstância e situação? Porque Kardec traz para nós um entendimento muito aprofundado sobre as leis divinas que nos regem como espírito e nos mostra que quando nós deliberadamente avançamos contra as leis divinas, nós vamos passar por alguns processos naturais que vão nos levar ao ajustamento ante a lei. E um dos processos é a expiação.
muitas vezes nós estamos ante a um sofrimento que não tem muito o que nós realizarmos, a não ser passar de maneira resignada por aquela situação ou circunstância com aquela pessoa ou com aquele grupo de pessoas. Porque no processo de reparação e de ajuste, existe esse tempo em que nós vamos sofrer, vamos passar por um sofrimento que muitas vezes vai nos abalar espiritualmente, psiquicamente, emocionalmente, mas que faz parte de um ajuste e de um processo. E que no fundo o espírito, quando ele se liga a Deus pela prece, ele é capaz de compreender que ele necessita de passar por aquela situação e que nós devemos nos submeter, sim, àquele processo doloroso, para que lá na frente haja o completo ajustamento da consciência com as leis divinas. Obviamente que o mundo não lê nesta cartilha. Obviamente que as pessoas não querem pensar desta forma, querem soluções rápidas, imediatas, para as suas questões mais íntimas. Mas sabemos que há questões que vão levar séculos, existências para serem solucionadas. Por mais que o mundo nos diga que é possível resolver imediatamente, largando tudo e todos. Então, para todos nós que em alguma circunstância estivemos ou ainda estamos em sofrimento, nós temos que avaliar, consultando profundamente a nossa consciência, se não vale a pena aguentarmos mais um pouco, suportarmos aquela situação altamente desagradável, mas que o mundo e a possibilidade de escolha, a qualquer momento, nos diz: deixa isso, vai por ali. Porque nós podemos escolher. Obviamente, com agravantes. Nós não estamos fazendo uma apologia ao sofrimento e dizer que nada pode ser alterado e nem mudado, que se a humanidade está com fome, deixa ela passar fome, que faz parte das terríveis, dos terríveis ajustes. Nós não estamos falando disso. Mas o espírito, ele sabe que quando ele está passando por um momento, o que ele deve fazer? Quando nós olhamos alguém em sofrimento, o nosso movimento sempre deve ser de amenizar aquela dor. Sempre. Amenizar uma dor de alguém não é convidar aquela criatura a fugir da circunstância em que ela foi colocada, mas trazer ou lembrá-la de recursos que existem para que aquele momento possa ser superado e haja construção na sua intimidade. Portanto, todas as vezes que nós estivermos em sofrimento, seja ele de que natureza for, é muito importante que nós possamos fazer esta reflexão. Porque ante ao sofrimento nós podemos escolher. Por isso que nós estamos falando de escolhas.
Se as escolhas são pautadas nos desejos, e os desejos são pautados nas imagens, nas criações mentais e na memória, e não tem jeito de nós nos livrarmos do que está armazenado na memória, como vamos fazer escolhas mais acertadas doravante? Como vamos escolher diferente se eu não tenho como mudar imediatamente todos os quadros de memória que projetam suas imagens e que me levam às escolhas atuais? Como fazer esse processo? E isso é de extrema importância nós compreendermos. Porque Eurípides tem nos ensinado aquilo que para nós era absolutamente desconhecido. Tem nos ensinado que é possível renovar os quadros de memória. Então, que a memória não é uma coisa estática, pronta, acabada, está lá e nada pode ser feito daqui para frente. Ao contrário. Então, como que nós vamos fazer esse processo? É necessário que quando nós observamos a nossa existência, nós possamos enxergar situações em que a vida naturalmente, sem que nós fizéssemos nenhum esforço, a vida naturalmente nos conduziu a determinadas situações ou circunstâncias que quando a gente chega ali, imediatamente nós rejeitamos. Por quê? Porque aquele ambiente que nós fomos convidados a estar, por força de um planejamento reencarnatório, ele em geral, invariavelmente, ele não nos traz um prazer imediato. Porque o prazer imediato está relacionado às nossas memórias secularmente fundamentadas no campo mental do espírito. Então eu chego num ambiente que eu não conheço, eu entro numa circunstância que não me é familiar, é difícil eu ter adesão àquilo, porque eu não encontro correspondência na minha memória. Mas aquela situação, aquele ambiente, aquele grupo de pessoas que agora está na minha existência, é essa oportunidade de construir novas imagens que não seriam possíveis se eu não estivesse naquele ambiente. E que no primeiro momento, essas imagens, elas são levadas à memória sem nenhum prazer. Muitas vezes com desprazer, se é que existe a palavra. Mas, no momento que nós confiamos num planejamento reencarnatório, na bênção de um Pai divino que nos guia através de leis e que nos dá a oportunidade de vivências contrárias àquilo que são as nossas tendências e nós nos submetemos, nós vamos gerando novas imagens que vão nos possibilitar fazer novas escolhas, muitas vezes muito mais acertadas. Às vezes nós somos colocados numa família, é muito comum nós ouvirmos isso na assistência fraterna, nós somos colocados numa família que nós não temos afinidade, nem com o pai, nem com a mãe, nem com os irmãos, nem com os avós, nem com ninguém, nem com coisa nenhuma, com nada. Nos sentimos ali naquele ambiente alguém estranho. Na linguagem popular, um estranho no ninho. E a gente toma aquilo como uma dor ao espírito. Aonde está mesmo os meus?
Porque nessa circunstância da minha vida, eu fui colocada neste ambiente. Porque eu fui estimulado como espírito a adentrar num campo. E é importante a gente entender essa palavra campo. Eu fui convidada a entrar num campo vibratório muito diferente do meu como espírito, para que eu pudesse começar a acumular imagens, vivências que me serão favoráveis a novas escolhas. De tempos em tempos, o espírito é convidado a esse desafio para a sua autorrenovação. Mas, se o espírito, de novo, outra vez, uma vez mais, fica ensimesmado naquela posição de coitado, de vítima, ele não compreende aquele planejamento divino que ele mesmo assinou embaixo, que era a solução para o seu progresso, e ele se recusa a viver aquela circunstância que ele foi colocado. E não se renova. Recebe todas as oportunidades e não se renova. E na grande maioria das vezes, quando isso acontece, embora o espírito seja colocado num ambiente onde não há nenhum tipo de afinidade, quando ele olha mais profundamente, ele fala, olha, no fundo não é tão ruim assim. Porque se ele confere, se ele entra em contato com a consciência, ele chega a essa conclusão. Porque há uma necessidade evolutiva. Então, quantas pessoas abominam a religião? Ou porque tiveram traumas no passado, ou porque ainda não se conectaram com esse aspecto da vida e são convidados a nascerem em lares que têm uma religiosidade pungente e o espírito se rebela, critica, acusa, não percebe a feliz oportunidade que está recebendo de adentrar em novos campos de vibração para a criação de novas imagens. Então, a importância de nós compreendermos isso, porque na hora que nós estamos fazendo um planejamento reencarnatório, que alguns espíritos nos aconselham, nos orientam e chamam para compor o nosso núcleo familiar espíritos não vinculados diretamente aos nossos sentimentos, naquele momento em que fica estabelecido que aquela será a família, ali se forma um campo de progresso, em que a boa vontade de cada um ali manifestada vai promover processos de mudanças importantíssimas na vida do espírito. Então, começar a compreender que nós precisamos de estar em ambientes contrastantes. Veja bem, ninguém está falando, então vamos mudar para um prostíbulo. Nós não estamos falando de antros onde se encontram almas com extremadas dificuldades. Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que nós somos convidados a estar em ambientes que contrastam com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de enxergar, com o nosso ponto de vista, com as nossas aquisições. É contrastante, não é pior, é contrastante. Mas aí o que a gente faz? Critica, nos rebelamos, nos colocamos em posição de vítima, sem o entendimento da importância daquela situação em nossa vida. Então, nós vamos ampliando
nesses dias, cada vez mais, o que é que realmente nos leva às escolhas, para que elas sejam cada vez mais acertadas. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, quanto somos agradecidos, Senhor, pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pelos caminhos que se abrem, pelos convites que tocam o nosso coração. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelos momentos em que estamos juntos daqueles a nós confiados, para que a obra do amor se faça entre nós. Queremos nesta hora vibrar e convidamos a todos que onde quer que se encontrem, vibrem doando sentimentos felizes à multidão de aflitos que nesta hora, neste planeta abençoado, clamam por socorro e misericórdia. Que todos os nossos irmãos, Senhor, em humanidade, sejam pacificados pela força do bem e que nossos corações possam se expandir para agasalhar no íntimo do nosso ser todos aqueles a nós confiados. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre.